Então, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá. Esse vídeo aqui é um vídeo no qual eu vou fazer uma coisa que é tentar estabelecer uma síntese de um modelo de relação que a gente vive com muita frequência, o que eu recebo com muita frequência aqui. E eu acho que pode bater para muita gente e ajudar a compreender o que está se passando. E acho que eu vou chamar o vídeo de A Idealizadora e o Narcisista. Tem esses gêneros aí, mas isso importa menos. Não exatamente menos, mas não é essa a questão. Poderiam ser outros gêneros. Mas, enfim, a gente vai precisar compreender. Vou botar o índice do vídeo aqui. Tudo que eu disser aqui, tá o índice aqui no player, tá a sequência dos capitulinhos. E então, se você quiser voltar, tivesse perdido e tal. E aí tudo que eu disser, que eu citar, assim, dos meus próprios vídeos ou de qualquer outra coisa que eu citar, vai estar na descrição aí embaixo, então é só você abrir e tentar procurar. Eu vou falar um monte de coisa, normal, como eu faço sempre aqui, eu vou citar outras coisas, então às vezes eu gero uma ansiedade, assim, de não estou entendendo. Depois você olha aí na descrição e vê onde que você quer pesquisar mais para entender melhor, tá bom? Eu acho que nesse vídeo aqui eu escrevi várias coisas. Esse é um assunto que, como eu escuto tanto essa narrativa, assim, ou uma versão desse modelo, uma versão dessa história, eu falei, eu vou escrever. Eu sempre faço um roteiro, né, com notas, assim, bullet points, e algo desse tipo, mas nesse eu falei, eu vou escrever. E aí talvez eu coloque até algumas frases que eu coloquei aqui que eu vou ler para vocês, assim, para ver se vai fixando essa ideia, porque eu acho que tem um problema que às vezes eu falo nos negócios e não fixa direito, assim, aí repete. Não que eu gosto de repetir, porque eu também sempre tenho vídeo para fazer, se eu tenho que repetir, né? Mas acho que talvez seja bom colocar na tela. Vamos ver se eu coloco na tela, vamos testar. Então, esse modelo, a idealizadora e o narcisista, tem a ver, que poderia ser o idealizador e a narcisista também, mas acho que com mais frequência em função de questões culturais, machismo e tal, que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas tenham isso em mente. Ele se repete em geral nesse formato, a idealizadora e o narcisista. Não tem narcisistor, então é narcisista ou narcisista, mas enfim. E acho que isso tem muito a ver com uma dinâmica que é sustentada e fortalecida pelas redes sociais, especialmente o Instagram, e que é o nosso próximo vídeo da série Tecnologias do Fim do Amor, que é uma série que a gente está fazendo aqui, uma subsérie dentro do Salva Vidas. Então, essa função do narcisismo e da idealizadora, os dois lados desse modelo são sustentados pelo Instagram e também pelo Tinder, Grindr, Inner Circle, Bumble, whatever, qualquer um negócio desse. Então eu acho que é muito importante também tratar disso, e hoje eu vou tentar estabelecer o conceito do narcisismo de um jeito assim bem mais, que eu acho que é o jeito mais claro que eu já consegui falar até hoje. Eu já falo sempre sobre isso, vou botar os vídeos aí embaixo de referência em relação a isso, mas eu vou tentar falar isso de um jeito bem claro, para a gente ter essa pré-história, uma espécie de pré-história dessa montagem atual que a gente vive. E essa pré-história é a história de todos nós, né? A formação da nossa subjetividade, a formação do nosso self, vamos dizer assim, um self no sentido ampliado da ideia. Então, primeiro a gente tem que entender como é que a gente forma os nossos objetos de satisfação. E aí a gente tem que entender as nossas necessidades, né? Então, as necessidades são as nossas necessidades emocionais, das quais eu estou falando. Se você quiser entender o que são essas necessidades, são 7, a gente considera aqui o modelo básico, uma derivação do modelo do Panksepp, que é o cara que criou a neurociência afetiva. É esse modelo que a gente usa na autoescrita como base de pesquisa, com algumas alterações, mas o modelo é o mesmo. Então, se você quiser entender melhor que modelo é esse das necessidades emocionais, vai aí embaixo. Então tá. A gente tem esse modelo básico, então a gente vem ao mundo com essas nossas necessidades, as fisiológicas mais básicas, né? Então, necessidade de nutrição, regulação térmica, troca de gás, oxigênio, gás carbônico, tem essas necessidades, e as necessidades emocionais, né? Que são as 7 que estão aí embaixo. E então, quando a gente tem desvios dessas necessidades, dos lugares onde a gente deveria estar, que são as zonas homeostáticas, também está embaixo, zonas homeostáticas, as homeostases, zona de equilíbrio. Quando a gente tem desvios, a gente tem experiências afetivas, né? A gente tem experiência de elevação de tensão. É assim, tá dando ruim. É como se o negocinho tivesse... Sabe aquela coisa que você às vezes tem em equipamentos assim, que funcionam com uma regulação de pressão, assim, então tem o verdinho, vai ficando amarelo, vermelho, assim, isso é como se fosse esse reloginho
da zona homeostática. Verdinho, você não está sentindo nada, vai ficando amarelo, vermelho, quer dizer que está ficando ruim, entendeu? Então, aí você começa a sentir. Então, a gente sente por isso, para perceber que está ficando ruim. Aí, quando você acha alguma coisa que resolve essa coisa, ela vai ficando, vai melhorando, você começa a sentir bom, vai voltando pro verdinho. Isso é homeostase, mais ou menos assim. Mas a gente tem essas necessidades assim que vem com a gente de fábrica, né? A gente tem a gente e os outros mamíferos todos, necessidades emocionais. E quando a gente vem ao mundo, então, a gente tem alguns reflexos, né? Instintos, vamos chamar, são os instintos. A gente tem os instintos que são os nossos procedimentos mais básicos de satisfação desses desvios, de resolução desses desvios, de satisfação das necessidades. Os desvios são os desvios homeostáticos, e esses procedimentos os procedimentos de satisfação são os procedimentos alostáticos. Homeostase e alostase está embaixo, mas então pensa nisso. Então, desvio está ligado à homeostase, satisfação, resolução do desvio, o trabalho que a gente faz para resolver isso, alostase. São palavras, mas enfim, seguindo. Beleza, as primeiras alostases, os nossos primeiros procedimentos, eles são instintuais. Os mais básicos mesmo são de regulação autônoma, né? Tipo respirar, enfim, tudo bem. Ou quebrar glicogênio no fígado, dos mais básicos são esses assim, que a gente nem pensa sobre eles. Mas os outros, do tipo eu preciso de carinho, necessidade de ser amado, a gente então tem um primeiro reflexo que é chorar, né? O choro que tem esse aperto no peito que faz chorar. Isso é um instinto, uma resposta instintual, instintiva para esse desvio que assim ela vem de fábrica também. Assim que a gente tem então essa experiência do desvio e a gente tem algo que satisfaz esse desvio já no início. Esse algo que satisfaz, aí a gente vai começando a entender o que são os objetos de satisfação dos desvios. Esse algo que satisfaz não é uma coisa em si antes, tá? O que a gente tem como na situação do bebezinho lá é a experiência do desvio e os inputs sensoriais, as sensações que estão ligadas à satisfação desse desvio, né? Então, desvio e os inputs sensoriais, né? Então, um cheiro, um som, uma coisa, um toque, uma temperatura, uma voz, uma imagem. Esses muitos inputs sensoriais, quando eles vão se estabelecendo alguma regularidade, assim, alguma tendência à repetição, uma estabilidade desses inputs sensoriais, eles vão aos poucos formando um objeto. Mãe, né? Então tem aquele cheiro, tem aquela voz, tem aquele balanço, tem aquela coisa, né? Tem aquela sensação da pele e que mexe daquele jeito, e aí todos esses inputs sensoriais, essa estabilidade, a repetição desses mesmos inputs de uma determinada maneira, formam um objeto. E esse objeto me traz a satisfação, no início não lembra, né? Porque lembrar é posterior, mas ele me traz a experiência de satisfação desse desvio. Esses são os objetos de satisfação, entendeu? Então eles são formados pelos inputs sensoriais. Já me fala se deu para entender isso aí, que isso é bem importante. Tá. Aí, isso no princípio é instintivo, né? Então a gente chora, essa mãe vem e a gente vai fazendo esses traços de satisfação, né? Aqui são essas formações desses objetos. Maneiro. Esses traços, depois, isso é importante no futuro da nossa vida, quando a gente tem um desvio depois de novo, a gente tem esse traço de satisfação que se remonta para a gente. A gente não precisa buscá-lo, ele se remonta. Na neurociência lá de recall, né? Ela volta. Você pode tentar buscar, mas isso pode se montar em você. Isso se monta de maneira automática também. Isso é a montagem do objeto de desejo. Isso é o objeto de desejo. É a vontade de retorno para esse traço de satisfação desse desvio ligado a esse objeto, né? Esse objeto, lembra, é uma estabilidade, uma repetição de uma série de estímulos sensoriais que satisfazem ou que não satisfazem também, né? Podem ser objetos que causam desvio, né? Então aquilo me dá medo, por exemplo, né? Aquele mesmo objeto ali me dá medo, né? Então ele produz o desvio, necessidade de fugir, que quando eu encontro meu pai se reduz porque ele me protege. Então aquele objeto, cachorro, por exemplo, latindo, causa necessidade de fugir, aquela regularidade daqueles estímulos, latido, tal, sensorialidade, causa necessidade de fugir. E do lado de cá tem o pai ou a mãe, que são aquela voz, aquele corpo maior e tal, que causam o retorno para a sensação de acolhimento, segurança. Então, esse é o objeto. Então, esse objeto de causa, o cachorro, o desvio homeostático da necessidade de fugir, e esse objeto aqui, esse outro objeto, causa o retorno para a zona homeostática através da necessidade da proteção. Então, esse objeto resolve
ele satisfaz a minha necessidade de fugir, ele me protege. Esse outro troço aqui, que é o pai, né? Ou a mãe, enfim, falei o pai porque é o modelo mais padrão, clichê, assim, do pai que protege. Não vou entrar nessas diferenças de gênero, porque isso vai complicar muito mais a coisa. Mas a gente pode pensar mais sobre isso. Acho que dá para pensar, né? Bom, muito bem. Então, a gente vai constituindo esses objetos de satisfação, e é importante entender que esse primeiro movimento de desvio e de registro de objetos de satisfação, ou seja, do como é que satisfez, é um primeiro proto-self, assim, é uma versão muito rudimentar do que é o self, do que é você. Necessidades e traços de satisfação ou traços de desvio, memória. Tá bom. Nesse início dos tempos aí, todos esses procedimentos são instintivos, são instintuais, enfim, são dados, são instintos. Você não pensa eles em relação ao ambiente, como é que eu faço, como a gente faz depois na vida várias vezes. Eles acontecem, você sente, você chora, você sente, você berra, você sente, você foge, entendeu? Eles são respostas, reflexos, né? Respostas automáticas. E então, sempre que você chora, sua mãe vem, você continua chorando, isso segue assim. Só que aí, tudo bem, né? Então, isso segue. Num dado momento da nossa vida, isso vai começar a mudar, né? Isso vai começar a não ser mais tão garantido, né? Você vai começar... Isso pode variar o momento que isso acontece, tá? Enfim, como é que isso vai acontecer. Mas você pode começar a perceber que você tem que fazer um tipo de coisa ou outro tipo de coisa para lidar com a vinda, a presença ou a atuação desses objetos de satisfação. Então, se eu chorar, nem sempre minha mãe vem. E aí é que a coisa começa a complicar. E aí a gente vai entrar no momento disso que a gente chama de narcisismo primário, ou inicial, enfim. Bom, eu já me percebo como um sujeito existindo, eu tenho minhas experiências afetivas e os meus traços de satisfação, então eu sou um sujeito, e eu percebo que existem esses outros objetos no mundo que me satisfazem, já estão formados, né? E aí eu começo a perceber que não é tão simples assim, eu tenho que fazer algumas coisas para que eles venham me satisfazer. Tem algumas regras, né? O amor não é mais incondicional, ele está condicionado a algumas regrinhas. Eu tenho que estar em conformidade, tenho que estar em conformidade com algumas regras. Bom, aí a coisa começa a complicar muito mais. É o que o Freud fala de passagem do princípio do prazer para o princípio de realidade, né? Tá bom. E aí, a gente então, nesse momento, disso que era assim absolutamente automático, a gente passa a lidar com essas regras e a gente passa a lidar também com a não satisfação de vários desses negócios, né? Tem hora que não funciona, se eu faço assim piora, se eu berro minha mãe se afasta, uma série de coisas que vão acontecendo aí. E aí a gente vai, então, tentando supor o que a gente tem que fazer para conseguir o que a gente precisa, que são as necessidades, a satisfação das necessidades em desvio. E o que a gente tem que fazer, via de regra, é estar em conformidade, agir conforme as regras desse sistema de vínculo, desse lugar de vínculo, aí, é o lugar onde a gente está, que é um lugar cultural, de uma versão específica de uma macrocultura, que é a sua microcultura familiar, é o ambiente familiar. Então, nesse lugar aí eu tenho que estar, é nesse lugar que eu vou ter que satisfazer as minhas necessidades. As necessidades continuam sendo mais ou menos as mesmas, mas a partir daí os procedimentos alostáticos de satisfação ficam muito mais complexos. Você começa a ter que entender o que você tem que fazer. Sua mãe não vem sempre. Se você bater nela, ela se afasta. Então, tudo se complica muito mais. E aí, nessa hora que você começa a se perguntar sobre o amor incondicional, não é mais assim, e você começa a se perguntar o que está acontecendo que a sua mãe vai embora, que ela não volta, ou seu pai, ou quem quer que seja, e o que está acontecendo que sua mãe dá atenção para o seu irmão e não para você, ou enfim, o que quer que seja. Tudo isso começa a se desestabilizar. Você começa a perceber que esses objetos eles têm movimentos estranhos e que eles podem se afastar e se aproximar de você, ou eles podem ser agressivos com você, ou ser doces, ou os mesmos objetos são agressivos e doces e legais, e tudo isso vai se complicando muito mais. Então, esses objetos vão ganhando vida, vamos dizer assim. Você começa a inferir coisas sobre eles, mas você ainda não consegue compreender de fato as outras mentes, né? Que esses objetos têm vidas como você, que eles também são sujeitos. Você não tem essa capacidade ainda, né? A criancinha pequena não tem essa capacidade ainda. E esse momento aí é esse momento do narcisismo, eu sou o centro do mundo desses outros objetos.
só que eles já não estão mais aqui totalmente para mim, né? Então não tem aquela tranquilidade daquele momento, teoricamente tranquilidade do momento incondicional. Não que os bebês não tenham ruído e problemas e tal, eles super têm, mas eles não conseguem, eles não estão ainda compreendendo que essas regras existem e que eles têm que estar conforme lidando com essas regras. O momento que isso acontece pode ser mais cedo ou mais tarde, isso vai variar muito, tá? Estou aqui simplificando. Mas o ponto é que no momento que isso acontece, essa passagem do que era automático que eu fazia e conseguia para o que eu tenho que pensar como é que eu faço, e será que vai dar certo, ou será que vai dar bom, será que vai dar ruim, a gente tem assim o que a gente pode pensar numa espécie de fratura desse narcisismo. Assim, né? Essa noção de centralidade ela começa a ser colocada em questão. E isso pode acontecer de muitas maneiras, dependendo do ambiente no qual você está. Dessa família na qual você vive. Como é que isso vai acontecer? Que regras são essas? Quão claras essas regras são ou não? É possível ou não conseguir as coisas? É possível estar na posição de centralidade ou não? Nunca é. Sua mãe é sempre a pessoa central, ou sua irmã é sempre a pessoa central. O que você teria que fazer para conseguir esse olhar? De que forma? Isso vai se montar, e aí é a complexidade humana, isso vai se montar de muitas maneiras diferentes. Eu tenho que me submeter, eu tenho que agradar, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser muito legal. Aí vai um monte de coisa, um monte de desenhos possíveis vão acontecer. Isso é bem importante de entender. Mas nesse momento aí, a gente vai constituir algumas fantasias de retorno para esse lugar onde eu era central e eu tinha tudo que eu queria. São fantasias, como é a montagem em fantasia de retorno, de correção dessa fratura narcísica, sabe? E essa montagem pode passar por vários caminhos, né? Um dos caminhos mais clássicos, mais tradicionais, é o ideal do eu, é a formação do ideal do eu, que é assim, quem eu deveria ser para retornar a essa posição de amor incondicional. Né? E o ideal do eu se forma de uma maneira diferente para cada pessoa. Né? Quais são esses valores? Que no fundo são as correções da minha inadequação. O que é inadequação? É aquilo que eu suponho como explicação, que eu entendo como explicação para que eu não tenha mais o amor incondicional, para que aquilo tenha acontecido desse. Nunca é isso, tá? A inadequação é sempre uma explicação infantil, imbecil como todos nós, né? Tudo bem. Mas é isso que você consegue constituir como explicação. E aí você produz esse ideal do eu como correção dessa explicação aí, né? Como correção da inadequação, ou seja, como solução para essa explicação do porquê que o amor incondicional acabou. Então o ideal do eu surge como correção da inadequação, que é a explicação do fim do amor incondicional. Isso é muito importante. E aí, beleza, você formou o ideal do eu, tem também o super-eu, que é a conformidade direta com essas leis. Essas são dois jeitos de dizer quase a mesma coisa. No nosso mundo atual, a gente vive mais ideal do eu do que super-eu, mas a gente poderia ficar discutindo essas questões conceituais aqui, quanto que cada coisa é cada coisa, tudo bem. A figura da demanda, por exemplo, que a gente falou no vídeo passado, muito ligada ao ideal do eu. Então, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu estou ameaçado. Essa ameaça é o fim do amor incondicional, que a gente nunca resolve. No final das contas, aquilo já está rompido, essa fratura está feita. Mas a gente vai montar essas fantasias. Por que a gente vai montar essas fantasias? Essa parte é importante. Porque lá era mais tranquilo. Né? A gente não tinha que pensar o que a gente tinha que fazer para tentar conseguir o que a gente precisa. A gente ia conseguir. Por pior que fosse esse seu ambiente, de alguma forma você conseguiu, tanto é que você está aqui. A gente não tinha que pensar como é que ia fazer e a gente não corria o risco de não conseguir, ou seja, o risco do desamparo não estava dado ainda, não estava claro para a gente. Agora a gente corre o risco de não conseguir, isso é a realidade. A gente corre o risco de não conseguir. Se o nosso desenho for muito legal, muito bacana, o nosso ambiente for muito legal, muito bacana, a gente topa essas leis, a gente topa essas regras, elas são viáveis. Não é incrível, mas é viável. E é até divertido, porque tem satisfação, né? Você encontra no mundo satisfação nos outros objetos todos que existem. Então você vai para a realidade assim de uma maneira mais ou menos razoável. Mas você vai sempre montar algum campo desse ideal, assim, que é essa fantasia de retorno para esse lugar anterior, onde o amor era incondicional e onde você não corria o risco de não conseguir o que você precisa. Ou seja, o lugar do amor incondicional, né? Então, essa montagem assim, é o que se pensou na psicanálise como a neurose. Né? Essa montagem na adequação, o ideal do eu, é uma montagem clássica. Mas tem outras fantasias possíveis, vamos dizer assim, outras montagens possíveis, que podem se desenrolar em função de ambientes diferentes desse ambiente mais assim, a regra é essa, é assim que eu faço, então eu deveria ser assim para conseguir o que eu preciso, e assim a gente vai. Por exemplo, a gente pode ter um ambiente muito violento, muito agressivo e tal, que você não consegue montar essa regra, você tem simplesmente que se defender.
Isso vai gerar uma outra montagem. Você pode ter ambientes nos quais essa lei é muito terrível e que estou fazendo inferências sim, então, tá? Mas não é assim. Mas a gente pode ter montagens que estão ligadas ao que a psicanálise chamou de perversão, que é a recusa da lei, né? Eu não vou aceitar essa lei de alguma forma, eu vou recusá-la, porque essa lei me parecia muito, muito ruim, ou não conseguia aceitá-la de alguma forma, eu não tive compensação para isso. E há uma outra montagem também, que é essa montagem de uma espécie de negação da minha falha. Então, por alguma razão, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas por alguma razão eu não consigo aceitar a minha falha. Por exemplo, a minha demanda de ser bom era tão grande que eu não podia conceber a ideia de não ser bom. Eu estava num ambiente tão complexo, tão estranho, ou as regras eram tão confusas desse ambiente que eu não conseguia aceitar a possibilidade, não podia correr o risco de não ser perfeito. Né, da minha própria perfeição, que garantiria meu amor. Então, o que eu montei como resposta em fantasia é a minha perfeição. E aí eu preciso ir para o mundo, nesse caso, procurando objetos que confirmem a minha perfeição, que é o que me garante esse lugar. Essa é uma formação defensiva nesse sentido, que é essa formação do narcisista, vamos dizer assim, né, do que se fala, o transtorno de personalidade narcísica. É uma formação de defesa de um ambiente muito cagado, que não te dava condições de falar, bom, na realidade eu consigo lidar com ser bom e não ser bom. É assim, eu preciso ser bom, então eu vou formar esse procedimento aqui. Então, o que eu preciso dos objetos? Eu preciso que eles confirmem essa minha fantasia, de que eu sou sempre bom. Do outro lado aqui a gente tem essa pessoa que está vibrando aqui no ideal do eu. Eu deveria ser o que eu não sei o que eu sou, ou ser o que eu não sou. Né? Como é que faz? E essa montagem mais clássica do ideal do eu. Todos nós, neuróticos normais, estamos nela. Só que aí, essa pessoa aqui, uma dos alimentos, dos substratos narrativos que ela recebe é o amor romântico, como encontro desse ideal do eu. O amor romântico é maravilhoso porque ele é, em si, a fantasia de retorno para a cena original. Eu vou conseguir encontrar alguém que me ame finalmente como eu deveria ser amado, como eu nunca fui amado ou como eu já fui amado. Pode ser então é essa pessoa que é maior que eu, né? Essa pessoa quem que é maior que eu? A mãe e o pai, né? Então eu vou retornar para esse lugar dessa pessoa que é extraordinária, grandiosa, incrível e que me ama incondicionalmente. Isso é o amor romântico, né? Assim, bem simplesmente. E então eu preciso aqui que é o X da questão, eu preciso de alguém maior que eu preciso de alguém grandioso. Né? Essa é a minha montagem em fantasia de retorno, de correção dessa fratura. Do outro lado eu encontro esse sujeito aqui que precisa de alguém que confirme a fantasia dele de que ele é grandioso, de que ele é incrível, de que ele é perfeito. Então as duas pessoas se encontram à torto e à direita no mundo, quase sem parar, assim. E elas podem ficar um tempão juntas, em relações muito, no fundo, estranhas e insatisfatórias, mas que por alguma razão se mantêm juntas, porque essas duas figuras, de alguma forma, sustentam as fantasias. Né? Elas nunca conseguem se satisfazer de fato, porque na fantasia pura, na fantasia estrito senso, a gente não se satisfaz. A gente precisa as necessidades em desvio precisam do input sensorial, da realidade de satisfação aí, né? Eu preciso de fato me sentir amado. Eu não preciso fantasiar que alguém vai me amar completamente. O que esse narcisista não vai me amar completamente, não dá. Ele não consegue. Mas eu continuo fantasiando que esse outro grandioso vai. E o narcisista lá, precisaria de alguém que o amasse de fato, ele como ele é, e não de alguém que confirmasse a fantasia dele, né? Alguém que realmente o amasse, não de alguém que o idolatrasse, mas ele não consegue desmontar isso, né? É muito arriscado desmontar essa fantasia, esse que é o ponto. Para essas duas pessoas é muito arriscado, então elas se sustentam aí. Elas reclamam, elas falam, ele não me liga, não sei o quê, eu falo, pô, essa aqui, não sei o quê, ela nunca é satisfatória para mim, porque a montagem dele é com outra coisa, não? Você só compõe essa montagem, a montagem dele está ligada a essa fantasia dele mesmo, né? Mas isso pode se sustentar, né? Isso pode ficar aí montado, e é muito insatisfatório, por isso que eu acabei de explicar, porque no fundo a gente está buscando estar no mundo para satisfazer nossas necessidades, só que isso é tão arriscado, é tão instável, que a gente então monta as fantasias que defendem a gente, né? São mecanismos de defesa, defendem a gente dessa instabilidade, dessa incerteza, dessa imprevisibilidade que é a realidade. A gente vai conseguir ser amado ou não, e é porque é sendo amado que a gente está no lugar de vínculo, que é o lugar onde a gente encontra satisfação para as nossas necessidades. Essa é a formação de memória mais básica, é no locus do vínculo que eu encontro a
a chance de sobreviver, porque é lá que eu consigo ter minha nutrição e minha proteção, minha regulação térmica e tudo mais que eu preciso ter. Então, eu vou aí ao mundo para tentar buscar essa figura que de alguma forma me garante esse retorno no qual eu sou sempre menor, ele é sempre maior. E esse aqui busca essa confirmação dessa coisa. O ponto é que, bom, a gente não é mais criança, a gente não está mais lá e a gente precisa de satisfação de fato, né? Vocês já entenderam, acho que eu estou querendo dizer. Então, essas relações, por isso, elas não conseguem trazer satisfação para a gente, mas elas trazem a fantasia de satisfação. O vínculo que é positivo e que é saudável é um vínculo no qual a gente consegue alternar posições, reconhecendo as nossas falhas, né? Reconhecendo a falha narcísica, inclusive essa fratura, reconhecendo que a gente não tem mais centralidade absoluta, reconhecendo que a gente não vai ser amado de maneira incondicional, reconhecendo que a gente tem que tentar, reconhecendo que a gente tem que lidar com regras, mas não qualquer regra perversa ou absurda, a gente tem que negociar com as regras. E cuidar e ser cuidado, que é a definição do vínculo adulto, né? Eu não sou só menor e o outro não é só maior, ou o contrário, né? A gente tem que conseguir alternar, porque se a gente não alterna, a gente não tem chance de poder perder, e a realidade é cheia de derrotas. Então a gente tem que poder alternar para poder ser menor, para poder perder, para poder ser cuidado. Senão a gente não consegue lidar com a realidade, que implica derrotas, instabilidades e não satisfações várias vezes. Tá, vamos ver. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Me fala se deu para entender. Se você quiser entender essas coisas melhor sobre você, sobre o seu modelo de funcionamento e tal, vai ver a autoescrita que está aí embaixo, que é o nosso processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal. Eu estou falando coisas, eu fiz simplificações, é óbvio. O que faz uma coisa acontecer assim ou assado não se determina assim, tá? Então se foi assim, esse ambiente era por isso. Não é assim. A gente faz inferências de interpretação a partir das necessidades do nosso formato, de como a gente forma o nosso modelo de resposta, de tentativa de satisfação. A partir daí a gente infere coisas, né? E a autoescrita é onde a gente faz esse processo de pesquisa. Então, se você quiser compreender melhor esse negócio sobre você tem que fazer essa pesquisa. O ponto é você estar afim e preparado para realmente tentar entender como é que você funciona, né? Ou se é melhor só falar umas coisas assim, ou só ouvir pessoas falando sobre você, tipo eu aqui. Mas então, é isso. Vamos ver a autoescrita. Semana que vem, se tudo der certo, a gente parte para o vídeo do Instagram, na nossa microsérie, minissérie, Tecnologias do Fim do Amor. Tá bom? Tchau, gente. Boa semana aí. Tchau.